A gente fala sobre o projeto de lei da anistia. O deputado Paulinho da Força afirmou em entrevista ao UOL ter se arrependido de assumir a relatoria do projeto de anistia. Ele admite que aceitou o convite esperando visibilidade política, mas o cargo se tornou um problema diante da pressão de governistas, da oposição e da falta de apoio dentro do Congresso. O deputado tentou restringir o texto à redução de penas para evitar novos conflitos com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que resiste ao assunto. Desde setembro, quando assumiu a missão, Paulinho da Força tentou costurar acordos entre partidos de esquerda e direita, além de ouvir familiares de presos pela suposta trama golpista. Ainda assim, o texto está parado e não houve consenso nem entre os aliados do governo Lula. Cauti, olha, a gente trouxe uns trechos dessa entrevista porque realmente parece até brincadeira, piada, né? O próprio relator, o Paulinho da Força, admitiu que o texto está pronto, está na cabeça dele, que em 20 minutos é só sentar e escrever, mas está dependendo de alguns ajustes jurídicos, lá se vão 4 semanas. A gente está aqui rindo, mas é algo bastante sério, né? Em jogo a vida de muitas pessoas que seguem presas. Esse que é o problema, porque se não fosse cômico, né, como é trágico, na verdade, se não fosse trágico, seria cômico, né? Porque, sim, o texto está pronto, pena que está na minha cabeça. Então vá ao psiquiatra, né? Porque a gente tem que falar isso para um cara que me fala uma frase como essa. A gente pode até mudar o nome do Paulinho da Força por Paulinho Molenga, né? Ou Paulinho Pusilânime. O cara tá com o texto inteiro na cabeça, mas não vou escrever nada. Então, tem um bloqueio do escritor, assim, é coisa psiquiátrica, não é possível. Criativo. Bloqueio criativo. Tem o texto na cabeça pronto, mas não bloqueio. Então é ridículo. Não, um mamute político como esse, que tá há 30 anos na arena política, tá lá e não consegue escrever um texto, mas qual é o problema, né? Obviamente, e ele fez isso achando que ia ter holofote político, porque claramente não sabe usar rede social, então tem que usar alguma outra coisa para ter visibilidade política, e agora percebeu que se enfiou numa enroscada, porque de um lado tem gente que está pedindo urgência nesse projeto, porque tem vidas, tem pessoas presas dentro e fora do Brasil, e por outro temos um Supremo Tribunal Federal e um governo que são hostis a esse projeto e ele no meio. Então, bem-vindo ao Brasil de 2025, acho que ele ficou nos anos 80, na época onde os sindicatos mandavam e desmandavam no Brasil, e agora não contam absolutamente nada e ele está no meio desse fogo cruzado. É um ótimo wake-up, né? Acorda, Paulinho da Força, porque o mundo mudou e agora você tem esse abacaxi para descascar. Ou então pede para sair, né? Pois é, Consta, ele ainda admitiu que ele queria se capitalizar politicamente ao aceitar aí a relatoria desse projeto, mas que agora tá um problema, virou um problema na vida dele a relatoria. Essa parte eu achei a mais comovente de todas, né? Ele admitir que era por vaidade ou por interesse e cálculo político. Agora, ele podia ter perguntado a gente ou assistido aqui a Oeste assim que ele estava tão cheio de si ali com o Temer e Aécio Neves saindo de reuniões, né? Ele podia ter escutado os programas da Oeste para saber que ele tinha um abacaxi muito complicado para digerir na mão, né? Porque, de novo, a anistia já é uma concessão que a oposição faz. Porque, na verdade, o nome não é esse, nós queremos anular os processos todos, eles são indevidos. Quando você fala em anistia, você, de certa forma, está concedendo que a premissa do sistema está válida, ou seja, foi todo mundo julgado, condenado, mas vamos, em nome da pacificação, conceder aqui uma anistia. Não é disso que se trata no fundo, né? Isso é porque é o que dava para fazer pelo Legislativo. Na prática, repito, o certo é anular todos esses processos políticos e absurdos e abusivos. Agora, ele transformar isso, né, que já é, portanto, uma concessão da oposição, em dosimetria, uma discussão de pena, vamos aceitar então pior, que eles têm que ficar condenados e vamos discutir apenas que em vez de 14 anos peguem 10, ou 7 ou 8 anos, isso ninguém em sã consciência vai aceitar. Isso é absurdo. Então, de novo, né, o Paulinho da Força viajou na maionese, para usar uma expressão popular aí. Ele realmente perdeu qualquer pulso da população brasileira, qualquer conexão com a realidade, e acreditou ali na narrativa que ele criou junto com o Temer e o Aécio Neves, né, figuras que, digamos assim, não são conhecidas pela sua popularidade nas redes sociais ou pela sua conexão
com o que pensa e o que deseja o povo brasileiro hoje em dia. O Consta lembrou bem daquele encontro, né, do Paulinho da Força com Aécio Neves e também o ex-presidente Michel Temer, né? Ressuscitaram ali alguns personagens políticos. A gente até está resgatando essa imagem, mas alguns já pularam fora do barco, né? Ficou só o Paulinho na chuva. Porque, olha, além do Aécio e do Michel Temer, o Hugo Mota também gravou um vídeo do lado do Paulinho da Força, dizendo, olha, tá aqui, vai apresentar... Aí o trio Parada Dura. Aí, ó, veja só. Eles explicando ali também na verdade, o batismo, né, do Isso, PL, trio da agora força. como dosimetria. Mas tá por que o Aécio saiu da história? Ué, estavam juntos, só ficou o Paulinho ficou com, digamos, o ônus... Bom, esse é um lado. Ficou para pagar a conta. É verdade. Esse é um lado. O outro lado, e eu não estou querendo ser por demais otimista aqui, mas a gente não pode perder o que está sendo mostrado. Não existe apoio para o PL da dosimetria, que era extremamente condescendente com o Supremo Tribunal Federal e com os governistas no Congresso Nacional. Isso era o que poderia trazer, abre aspas, na visão do Supremo, uma melhora para a imagem dele e também para o governo, dizendo Lula ia dizer, olha, reduzir as penas, tirei essas pessoas da cadeia, apesar de todos os males que elas fizeram, do golpe que elas praticaram, essas bobagens todas. Não, isso nunca teve apoio, menos, obviamente, da oposição. A oposição, sim, que está defendendo, como sempre fez, vamos ser justos também, uma anistia ampla, geral e restrita, porque essa é a única anistia que funciona. E por que só a anistia interessa e é a única que poderia avançar? Porque nós estamos vendo uma série de processos completamente irregulares, ilegais, abusivos, por parte do Supremo Tribunal Federal. A anistia serve, como lembra o Augusto Nunes com muita frequência aqui, serve primeiramente para o abusador, para quem cometeu irregularidades e ilegalidades. E isso veio desse julgamento, primeiramente, no foro inadequado, que é o Supremo Tribunal Federal. De prisões alongadas, prisões preventivas alongadas, inquéritos, obviamente, a pessoa não teve, aquelas pessoas do dia 8 não tiveram audiência de custódia, que tem que acontecer em 24 horas. Não é esse o Supremo garantista? O que o Gilmar Mendes pensa, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes pensa de um preso, ele que é todo garantista nessa hora, que não teve audiência de custódia. Se não teve audiência de custódia, solta. Ué, vai manter preso. E outra, que golpe houve? Então, se a gente olhar para este lado da moeda, e esse copo está um pouco mais que meio cheio, na minha opinião, é que a anistia ganhou força. Sim, não tem ainda um trâmite coordenado no Congresso Nacional. Mas a alternativa já perdeu. A anistia ainda está na pista. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.